A melhor maneira de você resolver, ou pelo menos aliviar a dor da perda, é homenageando quem nós perdemos todos os dias. E não se deprimindo, se punindo e fazendo 1000 perguntas sem respostas. Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E não é defensável que a dor, como as pessoas pensam, com o passar do tempo, torna as pessoas sábias. Porque é um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo. Ele arquiva a frustração, arquiva a dor, arquiva a angústia, arquiva o fracasso. E se o eu não aprende a reciclar essa dor, ela não nos constrói. Eu tinha muita preocupação que as minhas filhas gravitassem na minha órbita. Eu queria que elas entendessem minhas falhas. Eu queria que elas entendessem as nuances da vida. De vez em quando eu chamava, por exemplo, a Camila. Eu tenho 3 filhas. Camila, a Carol e a Cláudia. Eu levava elas a olharem uma casa velha, caindo, com paredes trincadas. Que beleza tem esta casa? Não, papai, não tem beleza, mas tem, filha. Cada trinco é a cicatriz do tempo. E a vida vai te trazer muitas cicatrizes. E cada tijolo que foi assentado conta uma história, porque quem o fez teve sonhos, pesadelos, dificuldades. Aí de vez em quando, aí elas estavam fascinadas e de vez em quando eu contava o período da minha história. Olha, o papai era a 2ª nota da classe no ensino, naquela época era o colegial, no ensino médio. De baixo para cima. O pai era ruim demais, basicamente, né? O pai estava lá na sala, mas a mente dele estava em outro planeta, não me concentrava, não me encaixava no currículo acadêmico. E quando eu fui falar para meus colegas, quando eles falaram que queriam ser um advogado, outros agrônomos, enfim, as suas profissões, eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Então eu falei para elas, também já fui debochada. Eu fui excluída. Mas quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Esse é o jogo da vida. Aí eu entendi que as principais decisões humanas são solitárias. Não pode depender da plateia. Se você depender do apoio dos outros, você não toma decisões importantes na sua vida. Elas são solitárias. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia. Então a primeira ferramenta de gestão da emoção é entender que as principais decisões são solitárias. A segunda, sonhos e disciplina formam um casamento perfeito. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas que obedecem a ordens, autômatas. Você precisa reunir as duas coisas. Estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade entre os primeiros alunos. Mas do 2º para o 3º ano, como eu disse, eu tive um estado depressivo importante. Aí aprendi a 3ª ferramenta, ensinando para elas como eu escrevo nos meus livros, eu me abro discutindo meus livros. O que está por detrás do psiquiatra? Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E não é defensável que a dor, como as pessoas pensam, com o passar do tempo, torna as pessoas sábias. Porque é um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo. Ele arquiva a frustração, arquiva a dor, arquiva a angústia, arquiva o fracasso. E se o eu não aprende a reciclar essa dor, ela não nos constrói. Por isso que na 3ª fase da vida, na melhor idade, na fase idosa, há uma tendência a se ter mais depressão, porque as pessoas vão acumulando as suas janelas traumáticas ou killers. Então o eu tende nunca a se curvar à dor. Não sabemos quais nós vamos passar, quais as que você já vai passar. Eu já passei por muitas dores. E essas dores, elas me ajudaram a construir, porque eu não me curvei diante delas, mas procurei escrever capítulos
nobilíssimos em meus dias mais tristes. E você quer ver uma dor dramática que nós passamos? O meu irmão é um juiz federal. Esposa pegou o carro, foi passear numa cidade com as 2 crianças. No retorno houve um acidente e o carro pegou fogo. E eu perdi, não 2 sobrinhos, eram como meus filhos. Eu os amava profundamente. E o meu irmão perdeu a esposa e as 2 crianças. E eles perderam também. Nós perdemos um amiguinho que estava no carro também. Aí, eu reuni toda a minha família. O mundo desabou. Nada mais importa. Ficamos um mês em minha casa. Eu morava no campo, onde eu escrevi minhas obras. E eu falei para eles, a melhor maneira de você resolver, ou pelo menos aliviar a dor da perda, é homenageando quem nós perdemos todos os dias, com o cálice da alegria, e não se deprimindo, se punindo e fazendo 1000 perguntas sem respostas. Mas a tendência do ser humano é quando se perde alguém tão caro, o mundo desaba. E nós não honramos a biografia de quem amamos e quem perdemos. Então, honrar quem perdemos todos os dias, sendo feliz e dando o melhor de nós para que os outros sejam felizes, é uma forma notável de você se reinventar e escrever os capítulos nobres em seus dias mais tristes. A dor era tanta que eu não consegui chorar as minhas lágrimas. E minhas filhas, novinha, me lembra, você citou citei a Claudinha, ela tinha foto dos primos debaixo do travesseiro e chorava muito. Então, transferir o capital das experiências é vital.